Olá, tudo bom? Hoje nós daremos início à nossa segunda aula, nosso segundo encontro da oficina de redação. O tema escolhido também é um tema bastante discutido nos últimos anos, a questão da violência, a questão da segurança pública. Até que ponto a polícia ela proporciona ameaça ou segurança? Quantas vezes você não já assistiu aos telejornais e se deparou com o depoimento de um morador, de uma pessoa da população, reclamando que, em vez de se sentir seguro, se sente ameaçado? E é essa a temática de hoje. Por que eu trouxe este tema? Para você parar, pensar e refletir. Caramba, que tema amplo, que tema abrangente. Ok, ele é abrangente, mas você precisa aprender a delimitar esse tema, para que na hora da produção você não acabe estendendo e fugindo ou tangenciando da proposta solicitada. A primeira coisa que você tem que atentar é o seguinte: qual o modelo de segurança que tem lá na Constituição Federal? Nunca leu a Constituição? Você não vai ler toda, até porque você não está se preparando, você não está fazendo um curso de Direito, por enquanto. Mas você precisa conhecer quais são as regras, o que é que tem lá que você precisa atentar para quando você for fazer sua produção. Lembra, você precisa de argumentos. Então, se você conhece um pouco do que está na Constituição, isso ajuda na hora da tua escrita. Segunda coisa, dados estatísticos, pesquisa, vê quantas pessoas, eu coloquei aqui uma ideia para você ter uma noção, mas não se prenda a isso. Lembra, é como se fosse um texto motivador. Você não pode ficar preso às ideias do texto motivador, você tem que ir além, você tem que mostrar um repertório sociocultural. Por fim, atenta para essa nomenclatura. Os coronéis barbudos. Nunca ouviu essa nomenclatura? É o momento de você pesquisar, ok? Ela tem uma forte ligação com as questões históricas e é um excelente argumento, tanto como alusão histórica, quanto uma questão de comparação. Pesquisa, tenta colocar isso no teu texto, que é sucesso, tá certo? Questão de estrutura agora. Terminou um pouquinho a explicação do tema? Bora focar na estrutura. Gente, nós temos alguns tipos de argumento. Qual a importância do argumento dentro do teu texto? Imagina aí, eu olho para você e digo que eu não gosto desse controle. Por que eu não gosto deste controle? Tem que ter uma justificativa. Essa justificativa é o meu embasamento. Eu não gosto por causa disso, disso e disso. A mesma coisa no teu texto. Você não pode simplesmente dizer que é a favor ou que é contra. Você precisa dizer por que você é a favor ou por que você é contra. E aí entram os tipos de argumentos. São vários. Eu trouxe aqui para você os mais utilizados, que é o argumento de comparação, o dado estatístico, a citação de autoridade, o exemplo. Estes são os mais utilizados. Dica para você que vai prestar o Enem este ano. Escolhe 2 argumentos. Utiliza um argumento no desenvolvimento 1 e outro argumento no desenvolvimento 2. Não tem problema você usar o mesmo argumento nos 2 desenvolvimentos, mas pensa comigo, você quer mostrar para a banca que você tem um repertório amplo, então por isso a variedade ela é importante, tá certo? Eu vou mostrar para você um modelinho de desenvolvimento. Lembra daquela redação da primeira aula que nós trabalhamos com a introdução? Pronto, nesse momento nós vamos trabalhar com o desenvolvimento. Se você não lembra, resgata aquela aula que fica mais fácil, que a gente vai dar uma aprofundada agora, ok? Preste atenção, eu coloquei em destaque duas passagens desse primeiro parágrafo de desenvolvimento. O que é que eu quero que você preste atenção? Primeira coisa, acabamos de comentar sobre os tipos de argumento. Nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento do candidato, lembrando que é uma redação nota 1000 do ano de 2018 do Enem, ele utilizou que tipo de argumento? Uma citação de autoridade. Foi uma opção do candidato. Ele usou essa citação para contextualizar tudo que ele já vinha desenvolvendo no texto. Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção. Olha como esse candidato começou o parágrafo de desenvolvimento. Foi com o operador argumentativo. Josi, eu tenho que começar o parágrafo de desenvolvimento com o operador argumentativo? Tem. Se você quer ter uma boa nota na competência 4, então você necessariamente precisa começar o teu parágrafo com o operador argumentativo. Neste parágrafo de desenvolvimento, lembrando que é o segundo parágrafo, o candidato, ele começa a redação colocando um operador argumentativo. Lembra, aumenta a tua nota na competência 4, só reforçando. Neste mesmo parágrafo, ele utiliza 2 argumentos. O primeiro seria o argumento de citação de autoridade, que é um dos mais utilizados, o queridinho dos candidatos. E o segundo argumento que é utilizado é a questão do exemplo. Aí ele coloca como exemplificação as redes sociais. Então ficamos por aqui. Na próxima aula voltamos com mais um tema para praticar. Até logo!